Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto equilíbrio de um ponto material. Iremos efetuar a resolução de algumas atividades das tarefas propostas, lembrando a necessidade de você entender o que é que vem a ser equilíbrio. Vou relembrar com você aqui antes do nosso ponto inicial. Quando a gente fala em equilíbrio, nós estamos nos referindo a qualquer estrutura, qualquer sistema, onde o conjunto das forças que atuam, quando você somar todas essas forças, você vai encontrar uma resultante zero. Newton nos ensina que a resultante é o conjunto de todas as forças, e eu posso obter esta força resultante multiplicando a massa de um corpo vezes a aceleração. Para que eu tenha um equilíbrio, é, portanto, necessário que a resultante seja nula, e nós temos duas situações que isso ocorre. Primeira, quando você tem um corpo em repouso. A gente chama isso de equilíbrio estático. A segunda, quando você tem um corpo em movimento retilíneo uniforme, a gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Então, a condição inicial, que a resultante seja zero. Em determinadas situações, nós vamos visualizar algumas atuações de forças aplicadas em cabos, cordas, fios, que a gente chama de tração, e que a gente tem que fazer a decomposição. O que seria essa decomposição? Você jogar esse vetor para vertical e para horizontal de acordo com as necessidades. Nós iremos ver isso com o decorrer dos exercícios e a gente tem absoluta convicção de que a única forma de entender esse assunto é a prática de muitos exercícios. E isso nós vamos fazer sem limites, tá bom? Lá na sua apostila, mais especificamente na página de número 18, o autor traz nas atividades propostas alguns exercícios e o primeiro deles é este. Um corpo de peso igual a 20 newtons é mantido em equilíbrio pelos fios F1 e F2, como indicado no esquema a seguir. Calcule F1 e F2, ou seja, ele quer que você calcule as trações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, eu costumo muito tentar refazer os desenhos, porque isso facilita muito a resolução do exercício. Por exemplo, o que é que a gente tem aqui? Ó? Você tem aqui um ponto, esse ponto inicial aqui para baixo, preste atenção que eu vou fazer com muita calma. Você tem a força-peso. Do lado aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a força 2, a tração 2, tá? E aqui nós temos a tração 1, preste atenção que eu vou fazer. A força 2 eu não vou mexer, por quê? Porque ela já está na horizontal. A força peso eu não vou mexer, por quê? Porque já está na vertical. Eu vou pegar essa força 1 e vou fazer o quê? Eu vou decompor a força 1. Preste atenção no que a gente tem que fazer. Eu vou fazer pontilhado para você entender, ó. Eu vou trazer essa força 1 para cá, tá vendo, ó? Aqui vai ser F1Y e vou trazê-la para cá. Essa daqui seria F1X. Pronto. Já fiz o que eu tinha que fazer. Essa força 1 que está aqui, não é que ela desapareça. É porque você vai fazer o quê? Vai fazer a sua decomposição. Você joga parte dela para a vertical, chama de força Y. Parte dela para a horizontal, chama de força X. Por que você colocou F1Y? Para mostrar para você que ela é a decomposição de quem? Da força 1. Força 1Y na vertical, força 1X na horizontal. E aí você vai trabalhar separadamente. Acompanhe o meu raciocínio. Eu vou começar pela vertical, mas também poderia começar pela horizontal, não tem problema nenhum. O que é que a gente tem na vertical? Nós temos na vertical F1Y para cima e F1 e peso para baixo. Então o que é que você teria aqui? F1Y igual a quem? A quem está para baixo. A força peso. Pronto. Aí, Vanks, o que é que você vai fazer? Bom, ele nos deu o ângulo aqui, de 45 graus. Então, o que é que eu vou fazer no eixo Y? Eu vou fazer a decomposição, vou fazer assim, ó, F1 vezes seno de 45 graus é igual ao peso. F1 vezes, o seno de 45 é a mesma coisa do cosseno de 45. Ambos valem raiz de 2 sobre 2. Vanks, qual é o peso que eu tenho? O peso foi dado no exercício, meus queridos, ó. 20 newtons. Então, você vai colocar igual a 20. Daqui para frente, deixou de ser física. Isso é matemática básica. Eu vou passar o 2 para cá. Ficarei com F1 vezes raiz de 2 igual a 20 vezes 2, 40. Eu vou passar o raiz de 2 dividindo. Eu vou ficar com 40 sobre raiz de 2. E vou fazer o que a gente chama na matemática de racionalizar. Vantos, o que é que seria racionalizar? Racionalizar seria você multiplicar em cima e embaixo pela raiz que você possui. Qual a raiz que você tem aí? Raiz de 2. Para quê, Vanks? Para eliminar o seu denominador com raiz. Então, você vai ficar com 40 raiz de 2
Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. Então, eu posso descobrir o meu F1 já. Quanto é o meu F1? Simplifique o 40 com 2. O seu F1 será quanto? 20 raiz de 2 newtons. Guarde a primeira parte da resolução. Você já descobriu a tração no fio 1. O que você vai fazer agora? Muito simples. Você sempre vai ter o mesmo procedimento. Trabalha na vertical, trabalha na horizontal. Eu vou lá na horizontal agora. Ó, eu vou lá na horizontal. Já fiz com a vertical, vou fazer com a horizontal. Olhe para a horizontal, por favor. Quando você olha para a horizontal, quem é que você encontra? Você encontra o F2 e do outro lado, o F1x. Consegue visualizar isso? Ó, na vertical eu peguei F1y e o peso. Na horizontal eu vou pegar quem? O F2, compara com esse ponto aqui, ó. Para a esquerda você tem o F2, para a direita você tem o F1x. Você vai fazer F2 igual. Bom, no lugar do F1x eu vou fazer F1, agora eu vou multiplicar pelo cosseno. Cosseno de quanto? De 45 graus. Meu F2 será, você vai pegar o F1 que você calculou agora há pouco, ele vale 20 raiz de 2, e você vai multiplicar com o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. F2 vai ser igual a 20, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. E lá embaixo tem quem? Também tem o 2. O que é que você pode fazer? Cancele. O que é que sobrou para o F2? 20 newtons. Então, meus caros amigos, quem seriam as duas trações aqui? Muito fácil. F1, 20 raiz de 2 newtons. F2, 20 newtons. Não tenho dúvida com relação à resolução. Eu não coloquei as alternativas, mas eu estou visualizando aqui na sua apostila e ele traz para nós a resposta, a letra E. Então, todas as vezes que você for fazer os exercícios que envolvem equilíbrio, lembre-se de visualizar a resultante do sistema, fazendo com que as forças aplicadas em cabos, cordas ou fios de maneira inclinada, como é o caso da tração do fio 1, você faça a sua decomposição, jogando para a vertical, jogando para a horizontal. E a análise ela é feita de maneira isolada. Você analisa na vertical, analisa na horizontal e consegue obter as resoluções que você necessita. Então, a primeira questão, que é a número 1, ficou com a letra E na resposta, tá bom? Vamos para 2. A questão 2 diz assim, 2 barbantes, eu vou colocar exatamente o texto que tem aqui. 2 barbantes esticados, formando ângulos de 30 graus com a horizontal, sustentam um corpo cujo peso é 8 newtons. Aí ele pede para você calcular a tração em cada barbante. Uma coisa que nos chama a atenção, os ângulos que eu tenho aqui são iguais. Ah, Vanco, se são iguais, as trações são iguais. Muito bem observado. Como os ângulos são iguais, preste atenção. Os ângulos são iguais. Isso aqui vai significar para mim que as trações serão iguais. Quais são as trações que eu tenho aí? Bom, eu não tenho especificamente nenhum termo. Eu vou chamar isso aqui de tração 1 e vou chamar isso aqui de tração 2. O que é tração mesmo? Tração é a força aplicada em cabos, cordas, fios. Então, o que é que eu vou fazer? Neste caso aqui, o que a gente precisaria fazer era fazer a decomposição destas forças e deixá-las na mesma condição. Você tem um corpo aqui, para baixo você teria quem? Para baixo você teria a força peso. Lá no seu exercício não tem essa ilustração bonita aqui dessa samambaia, né? Lá no seu exercício tem só uma caixinha. E aqui para cima você teria quem? Para cima você teria a tração, só que não vai ser só uma, né? Você vai ter quem? T1Y mais T2Y. Você ia fazer o quê? Jogar ambas para a parte superior do exercício. Ah, entendi, Vanks. Você faz a decomposição das duas e joga para a vertical. Muito bem, é isso que eu quero que você visualize. E aí o que você vai fazer? T1Y mais T2Y vai ser igual a quem? Ao peso. Bem, como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, o ângulo é 30 graus, eu vou fazer aqui, ó, T1Y vezes seno de 30 mais T2Y vezes seno de 30. Igual, quanto é o peso desse corpo? Vanks, o peso dado no exercício é de 8. Então, vamos lá. O seno de 30
é meio. Eu sei que as trações são iguais. Então, ó, se T1y é igual a T2y, eu não preciso ficar escrevendo os dois, eu posso simplesmente colocar a letra T, só para facilitar a nosso raciocínio aqui. Ó. Vai ficar T vezes meio, somado com T vezes meio, igual a 8. T sobre 2, somado com T sobre 2, já que os dois são iguais. Amigos, quando eu somo metade com metade, vai dar o inteiro, né? Ó, T igual a 8 newtons. Pronto. Quanto é a minha resposta? A tração em cada um dos fios, tanto da esquerda como para a direita, 8 newtons. Lá na sua apostila, ele traz a resposta 8 newtons na letra D. Lá na letra D. Então, não esqueça, procure lembrar-se sempre. Buscar equilíbrio significa encontrar resultante nula. Buscar equilíbrio exige que eu faça a decomposição dos vetores. E ao decompor, eu analiso vertical e horizontal dentro de cada necessidade. Continuando os exercícios de sua apostila, ele traz uma questão de número 3 que diz assim. Essa questão é interessantíssima. Aninha pendura um quadro retangular homogêneo de 3 kg de massa em um prego fixo na parede. O fio utilizado é ideal, tem comprimento de 1 metro e está preso nos pontos A e B do quadro. Desprezando qualquer tipo de atrito e adotando a gravidade 10, quando o lado AB está na horizontal, a tração do fio tende a ser quanto? Quanto é a intensidade do fio? Bem, meus amigos, vamos pensar aqui o que é que ele nos dá aqui em matéria de informações. Bom, primeiramente, a informação do peso. O que é peso? É massa vezes gravidade. Então, o nosso peso aqui vai ser 3 vezes 10. Primeira coisa importante é isso aqui. Peso, 30 newtons. Bom, eu vou ter que dar uma olhada nessa estrutura e eu vou colocar isso aqui, ele está pedindo aqui para a gente trabalhar o AB. Eu tenho duas cordas aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Tração 1 e tração 2. Se você analisar, como essa reta AB está na horizontal, este ângulo alfa e esse ângulo alfa são iguais. O que é que você conclui aqui? Se eles são iguais, T1 e T2 serão iguais, porque os ângulos são os mesmos. Bom, mas isso não é o suficiente ainda, não. O que é que a gente pode fazer no tocante às informações? Ele falou alguma coisa no tocante a dimensões? O que é que ele diz aqui com relação às estruturas? A gente tem aqui espaços, a gente tem um deslocamento, tem um espaço aqui de 1 metro, ele diz que o fio é de 1 metro, né? Bom, se o fio é de 1 metro e eu estou nessa condição aqui, cada pedacinho desse aqui vai ter quanto? Cada pedacinho desse aqui vai ter 50 centímetros, tá bom? Vai ter 50 centímetros. Como é que eu poderia fazer isso aqui na vertical? Eu vou pegar e vou desenhar aqui do lado para você lembrar como é que eu procedo. Quem é que está para baixo? Vanks, quem está para baixo é o quadro. O quadro é o quê? Peso. Para cima, o que é que você vai fazer? Lembra o que eu fiz na questão anterior? Eu vou decompor essas forças, 1 e 2, na vertical. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter aqui T1y e terei também quem? T2y. O que é que você vai fazer? Olha o que você vai fazer, ó. T1y vezes. Bom, como é que eu vou proceder com relação aqui ao ângulo? Vezes seno de alfa, que eu não sei quanto que é, mais quem? T2y vezes seno de alfa. Isso aqui tudo é igual a quem, amigos? Isso aqui tudo é igual ao peso? Então, vamos lá. Eu tenho T1 seno de alfa, T2 seno de alfa, e eu sei que eles são iguais. Então, eu vou usar aqui, só para que a gente possa se situar, para não ficar usando 1y, 2y, eu vou chamar simplesmente de T. Então, vai ficar aqui, ó. Duas estruturas começam a ficar T seno de alfa mais T seno de alfa igual ao peso. Eu sei o peso, Vanks, sabe? Então, vamos substituir logo. Quanto é o seu peso? 30. T seno de alfa vezes T seno de alfa vai ficar quanto? 2 vezes T seno de alfa. Igual a quanto? A 30. Joga esse 2 para o segundo membro. A tração vezes o seno de alfa vai ser 30 dividido por 2. Tração vezes seno de alfa igual a quanto? Igual a 15. Bom, essa informação aqui ela é relevante. Por quê? Porque eu posso trabalhar isso aqui com as estruturas que a gente possui
na parte de trigonometria. Como assim, Ivan, que você poderia fazer com relação à trigonometria? Se a gente der uma olhadinha aqui nos exercícios, aqui você não tem 60 centímetros e 80? Ó, 60 e 80. Então, daqui para cá, olha para cá, veja o que eu vou fazer. Isso aqui tudo aqui embaixo é 80, isso aqui é a metade, significa dizer que esse pedaço aqui é 40 e esse é 40. Eu vou pegar esse triângulo e jogar bem aqui para você visualizar. Ó, aqui, ó. Aqui é 50, bem aqui é 40. Essa altura que tem aqui eu não conheço. O que é que eu posso fazer? Se você percebeu, isso aqui é um triângulo retângulo. Aplique Pitágoras, meu amigo. Aqui ficaria assim, ó. Isso aqui é a sua hipotenusa. Esse x aqui seria um cateto, esse 40 seria outro. Quando eu aplicasse Pitágoras, eu ia ficar 50 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. 2.500 igual a x ao quadrado mais 1.600. 2.500 menos 1.600 igual a x ao quadrado. 900 igual a x ao quadrado. Raiz quadrada de 900, você vai trocar o expoente 2 por ele, vai dar quanto? Vai dar 30. Veja só, eu descobri quanto que é essa altura bem aqui. 30. Vanks, onde é que você quer chegar? Amigos, aqui eu vou ter que fazer uso daquilo que você aprende nas aulas de geometria com o seu professor Maurício, de matemática. Quando a gente trabalha um triângulo retângulo, o que é o seno? Eu preciso do seno, tá vendo? Ó? O seno de um ângulo é cateto oposto dividido por hipotenusa. Eu não acredito que eu vou fazer assim. Vai fazer assim. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno desse ângulo aqui seria... Quem é o cateto oposto, Vanks? É o que você achou bem aqui, ó. O cateto oposto dele, que você acabou de achar, que é esse mocinho aqui, é o x, é 30. E quanto é a hipotenusa? 50. Então, o seno de alfa, cancele os zeros, o seno de alfa é 3/5. 3/5. Nossa, que coisa linda. Então, agora eu posso fazer a minha conclusão rapidinho. Claro que pode. Como é que você vai fazer? Qual vai ser a sua conclusão? Você vai pegar e vai fazer tração vezes, no lugar de seno, é colocar quem? 3/5. Igual a quem? Igual a 15. Passo 5 multiplicando. T vezes 3 igual a 75. O seu T vai ser 75 dividido por 3. As trações são idênticas, cada uma vale 25 newtons. Essa questão teria como resposta a letra E. Digna de aplausos, uma questão apaixonante. Você tem vontade até de convidar para sair e tomar um açaí ou um milkshake, de tão bonita que ela é. Qual foi o segredo mais importante? Qual foi a parte mais clássica? Eu considero a parte mais difícil do aluno é quando ele não consegue visualizar que esse pedacinho e esse aqui valem 40. Porque você precisa levar isso aqui lá para cima. Se você não levar isso aqui e transportar para um triângulo retângulo, você não consegue fazer. Tá? É por isso que a gente tem muitas vezes dificuldade de visualizar. Mas você conseguindo visualizar isso, você consegue fazer o exercício naturalmente. Então, Aninha, o seu quadro possui uma tração de 25 newtons e você marca a letra E na questão 3. A questão de número 4, ela diz assim: os sistemas 1, 2 e 3 estão em equilíbrio. Qual é aproximadamente a leitura dos dinamômetros? Bem, amigos, cada situação dessa aqui, dinamômetro, o que é dinamômetro? O que é isso aqui? Isso aqui é um instrumento que mede peso ou força. Assim como você tem um velocímetro que mede velocidade, isso aqui vai medir força. No caso específico aqui, a força seria quem? Seria a força-peso. Vamos pensar aqui, eu vou fazer separadamente. A primeira situação, o que é que você tem lá no dinamômetro 1? Bom, se você observar aqui, as condições são as mesmas, concorda? Ó, massa idênticas, estruturas idênticas, dinamômetro na horizontal, posicionamento dos pesos as mesmas. Então aqui, neste caso das nossas situações aqui, a gente tem que sempre lembrar que resultante é massa vezes aceleração. Isso aqui é lá da segunda lei de Newton. Eu uso em todas as questões, eu vou citar só no primeiro momento. Bom, como ele está em equilíbrio, o que é que eu tenho aqui? Quem segura o corpo, ó, para baixo eu tenho quem? Peso. Para cima eu tenho quem? Quem é que está em cabos, cordas ou fios, amigos? A tração, muito bem. Então o que é que vai acontecer aqui? Para dar isso aqui no equilíbrio, ou seja,
para isso aqui ser zero, para resultante ser zero, para baixo e para cima, tração igual a quem? Ao peso. Pronto, é só isso que você tem que trabalhar. Tração igual ao peso. Como é que você vai calcular isso? Tração igual. O que é peso? Peso é massa vezes gravidade. 5, que ele deu aqui para nós, vezes 10. Então, a tração 1 seria quanto? 50. Então, a primeira leitura seria 50. Então, de cara, tu elimina a letra A, que está 100, a letra B e também quem? A letra C. Olha só que beleza, só restaram duas. Por isso que é importante, às vezes você está fazendo um processo seletivo, o camarada está lá no Exame Nacional do Ensino Médio e ele não sabe o exercício, aí já desiste. Infelizmente, ele vai ter que fazer uma escolha, né? Ele vai ter que, literalmente, na linguagem popular, chamada de chute, tentar fazê-la. Sem analisar nada, a chance dele receber um bônus, ou seja, ele acertar, é de 1 em 5, 20%. Se ele consegue pelo menos fazer esse comecinho aqui, ó, ele já eliminou 3, ele já passa a ter uma chance, mesmo não sabendo resolver, de 20%, pula para 50%. Então, até para chutar, você tem que usar de metodologia. Vamos lá na questão de número 2. Questão 2 não, perdão. No dinamômetro 2. Lá no dinamômetro 2, o que é que a gente vai ter aqui? No dinamômetro 2, você tem para cima e para baixo. Presta atenção. Para cima, está aqui a tração, que é o dinamômetro que vai medir, né? Para baixo, você tem dois corpos na mesma situação. Consegue observar isso? Então, como é que vai ficar aqui? Você tem o peso deste moço e o peso deste moço. Então, são dois corpos aqui. Então, para que a resultante dê zero aqui, a tração vai ser igual a quem? Como é que vai ficar aqui? Peso mais peso. A tração vai ser quanto? Você não precisa calcular o peso de novo não, tá? O seu peso não foi 50 que você achou? É o mesmo corpo. Vai ficar como? Na tração 2. Aqui eu estou me referindo ao dinamômetro, tá? 50 mais 50. Quanto é que ele vai ler aqui, ali? 100 newtons. Então, aqui, ó. 50, 50. Você já matou o exercício, ó. 50, 100. A resposta vai ser quem? A letra E. Mas eu vou fazer o 3 a título de quê? A título de aprendizado. Você já tinha matado com a alternativa 100. Aqui na questão de número 3, o que é que acontece? A resultante tem que ser igual a zero. Então, eu vou fazer como? Eu vou ter que fazer a decomposição da força-peso. Eu tenho que decompor. Como é que eu vou fazer isso? Tração igual ao peso. Na decomposição, você vai ter que fazer o que aqui? Multiplicar com o seno do ângulo. Então, vai ficar como? Tração igual. Peso você tem 50. Você vai fazer vezes seno de 45. Tração igual a 50 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai te dar 25 raiz de 2 newtons. Vanx, você me desculpe, mas você errou. Por que eu errei? Porque lá está 35. Sabe por quê, amigos? É porque ele substituiu a raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Raiz de 2 é 1,4. Quando você fizer 25 vezes 1,4, você encontra 35. Ele queria que você analisasse isso. Porém, neste caso específico da questão 4, você já matava com o segundo. Então, a resposta à questão número 4, amigo, seria a letra E. 50, 100 e 35. Questão de número 5, nós temos aqui, isso aqui vale também para você quando você for transportar alguma coisa, tá? Nós temos 5 situações aqui. O mesmo corpo sendo suspenso pela mesma pessoa, só que com ângulos diferentes. Ele diz assim, ó, um mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. A situação, dentre as apresentadas, em que as cordas estão sujeitas a maior tensão é, eu quero saber onde é que existe maior tensão. O que é a tensão, amigos? Tensão, Vanco, se a força aplicada em cabos, cordas ou fios, exatamente. Como é que eu vou fazer isso? Bom, o que a gente tem que aprender é o seguinte, quanto maior, anote isso e não esqueça mais, o ângulo, e aqui você tem as alternativas, o desenho ele traz exatamente isso, só que ele não colocou os ângulos lá em cima não, né? Quanto maior o ângulo, o que é que vai acontecer? Maiores serão as
componentes verticais. Quem são as componentes verticais, Vanks? São as decomposições. No caso aqui seria quem? Vx ou Vy? Vy, tá? No caso aqui eu não vou usar V, eu vou usar força, tá? Então, qual é a que tem a maior tensão? A situação A, B, C, D ou E? 120 graus, 90 graus, 60 graus, 45, 30 graus. O maior ângulo aqui, é o ângulo de 120. Onde é que ele está, Vanks? Ele está lá na letra A. Essa seria a nossa resposta. Questão de número 5, letra A. A questão de número 6, ele diz, a figura mostra um peso, a figura a seguir mostra um peso de 44 N suspenso no ponto P de uma corda. Os trechos AP e BP da corda formam um ângulo de 90. E o ângulo entre BP e o teto é igual a 60. Qual é o valor em newtons da tração do trecho AP? Ele quer essa tração aqui, ó. Aqui é a tração AP, aqui é a tração PB, e lá embaixo é o que, moçada? O autor já foi bonzinho, já colocou aqui para nós, aqui é a força peso. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer sempre o quê? Decompor. Decompor quem? Os vetores. Você vai ter que decompor na vertical e na horizontal. Presta atenção, eu vou fazer esta estrutura separadamente. Como é que eu vou fazer aqui? Bom, você vai fazer sempre como eu tenho feito nos exercícios. Você vai na horizontal, depois você vai na vertical e vê que bicho que dá. Você vai decompor aqui, ó, e vai decompor aqui. Presta atenção. Obviamente você vai ter duas decomposições para quem? Para o AP e duas para o PB. Ó, tração AP, que é essa daqui, que eu estou aqui do lado esquerdo, e tração PB, essa que está do lado direito, formando um ângulo de 60. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Lá na horizontal, eu vou pegar a tração AP, eu vou jogar ela para cá, tá? Ó. Tração AP, eu vou multiplicar com quem? Com o ângulo dela. Qual é o ângulo que tem aqui? Bom, aqui é 90, amigos. Bem, aqui é um ângulo reto, né? Então, aqui ele nos deu 60 graus. Como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com um ângulo de 30. Como é que vocês vão saber que é 30? Ora, aqui 60, 90 com 150. 60 mais 90 dá quanto? Dá 150. Resta quanto para nós? 30. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, vai ficar o AP eu vou fazer com cosseno de 30. Quem é que você tem mais? Do outro lado? O PB. Só que o PB vai ser com cosseno de quanto? De 60. Então, lá na horizontal, eu vou fazer a tração AP vezes o cosseno de 30, a tração AB com cosseno de 60. Tração AP vezes... Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de 60, Vanks? O cosseno de 60 é meio. Eu vou cancelar aqui, ó. Então, o que é que sobrou aqui? A tração AP vezes raiz de 3 é igual a tração PB. Você não pode fazer nada com isso. O que é que você vai fazer? Você vai guardar. Vai guardar porque certamente você vai fazer uma relação dela lá na vertical. Vamos lá na vertical? Vamos ver o que é que a gente tem na vertical? A vertical, toda vida que eu vou trabalhar com vertical, quem é a referência para nós? É o peso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Lá eu vou trabalhar com as duas, eu vou decompor as duas, só que na vertical eu vou fazer com seno. Veja, tração AP, qual é o ângulo dele lá? 30, vezes seno de 30, somado com quem? Quem é que vai estar lá para cima também? A tração PB. A tração BB, só que a tração PB não trabalha com 30 graus. Trabalha com quanto? Com 60. Essa galera vai ser igual a quem? A força peso. Raciocine comigo. Eu vou colocar aqui, preste atenção. Tração AP vezes seno de 30, meio, mais... Opa! Você tem PB lá da 1, tem. Quanto é aquele lá? Lá tá como? Tração AP, olha o que eu vou fazer, ó. Tração AP vezes raiz de 3. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a quem? Ao peso. Quanto é o peso? O peso, Vanks, é 44. Então, vamos lá. Vai ficar tração AP dividido por 2, mais... Presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Então, vai ficar tração AP
vezes 3 sobre 2. Tudo isso igual a quanto? 44. Vanks, como é que tu vai fazer aqui? Amigos, não tem o mesmo denominador? Então tu repete. Quantas vezes o AP aparece aqui? Uma. E aqui aparece quantas? 3. Quando você juntar tração mais 3 vezes a tração, vai dar 4 trações AP, igual a 44. O que você vai fazer aqui, Vanks? Eu vou cancelar o 4 com 2. Vai ficar 2 a tração AP igual a 44. Ela sozinha vai ser quanto? A tração AP vai ser 44 dividido por 2. A tração no cabo AP, 22 newtons. Bom, ele pediu somente isso, não foi? Foi. Vanks, terminou aqui? Terminou. Se você quisesse saber quanto que era a tração no PB, só a título de observação, tá? PB seria quanto? Porque você já fez, o que ele pediu era só o AP. O PB seria 22 raiz de 3 newtons. Então, a minha resposta final, tração no cabo AP, 22 newtons. Vanks, esse assunto é muito legal, mas ele exige que eu fique treinando a resolução de exercícios. Você não pode se dar o luxo de estudar equilíbrio do ponto material e só olhar uma vez e esperar a avaliação. Não faça isso. Vamos lá na questão de número 7. Lá na questão 7 ele diz assim, na figura a seguir, o corpo suspenso tem um peso de 100 newtons. Os fios são ideais, tem peso desprezíveis e o sistema está em equilíbrio. O que é que você tem que fazer, amigos? Eu vou de novo falar para você, você tem que decompor. Como é que você vai fazer isso? Você vai jogar essa galera aí para onde? Para vertical, ó. Quem é que é essa vertical? É o Y, ó. Você não tem aqui o peso para baixo? Quanto que é esse peso aí? 100 newtons. O que é que você vai fazer? Você vai trazer para cá e para cá na horizontal. Vai trazer para a vertical também. É isso que você tem que fazer. Todas as vezes que você for trabalhar com forças que são inclinadas, cabos, cordas ou fios, você tem que fazer a decomposição. Então vamos lá. O que é que você vai fazer? Faça separadamente, tá bom? Faz na horizontal, depois faz na vertical. Não tenha pressa. O que é que você vai ter na horizontal? Quando você for para a horizontal, você vai ter de um lado aqui, ó, você vai trazer para cá a tração AB, certo? AB, X. E para cá vai ser quem? Quem é essa corda que vem para cá? Raciocine comigo. Eu vou apagar tudo e vou te mostrar passo a passo. Vamos pensar. Olha o que você vai fazer. Eu vou tirar até a palavra decomposição daqui. Você vem para cá, certo? Na horizontal. Quem vem aqui? Tração de quem? AB no eixo X. Quem vem para cá? Tração BC no eixo X. Pronto. Ah, que legal. Então eu vou fazer como? A tração de AB no eixo X vai ser igual à tração de BC no eixo X. Como é que você vai fazer? Qual é o ângulo desse amigo? 30. Qual é o desse? 60. Então vai ficar tração AB vezes o cosseno de 30 igual a quem? Tração BC. Qual é o ângulo dele? 60. Se assemelha muito com a questão anterior. Tração AB vezes... Quanto é o cosseno de 30, Vanks? Raiz de 3 sobre 2. Bom, vou colocar bem aqui para você não esquecer o que eu fiz. Aqui é raiz de 3 sobre 2. Igual tração BC vezes cosseno de 60, meio. Cancelo, cancelo. Vanks se assemelha muito com a questão anterior. Até a raiz, amigo. Ó. A tração BC é AB vezes raiz de 3. Guarde isso. O que é que eu vou fazer agora? O que eu fiz anteriormente. Vai para onde agora? Vai para a vertical. Trabalhe na vertical. Você já trabalhou na horizontal, agora trabalhe na vertical. Como é que você vai fazer? Tem que decompor, não tem? Olha o que eu vou fazer aqui. Veja esses risquinhos. Quando você fizer isso, quem é que vem para cá? Tração A, B, Y. E vem quem também? Tração B, C, Y. Vem os dois aqui para cima. Então vai ficar como? Quem é que está lá para baixo? Quem está lá para baixo é o peso. Então o que é que vai ficar aqui? Preste atenção. A tração A, B no eixo Y, vezes o seu seno. Quanto é o seno dela? 30. Somado com tração BC no eixo Y, quanto é o seno dele? 60. Tudo isso vai ser igual a quanto, Vanks? Ao peso. Tração A, B, Y, vezes meio, mais, bem aqui é a cereja do bolo, é o segredo.
Tu vai colocar o quê no lugar do tração BC? Tração AB vezes raiz de 3. Ô, Vanks, que massa. Vezes quem isso aqui? Raiz de 3 sobre 2, que é o 160. Quanto é o peso deste corpo? 100. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui a mesma coisinha aqui, ó. Quanto é raiz de 3 com raiz de 3? Raiz de 9, que é quanto? 3. Tração AB dividido por 2, mais 3 tração AB dividido por 2, igual a 100. Repete o 2. Eu tenho uma tração somado com 3, vai dar quanto? 4. 4 vezes a tração AB igual a 100. Cancela este 4 com o 2. 2 vezes a tração AB vale 100. A tração AB, o espaço é pequeno, não precisa ficar escrevendo 100 dividido por 2, né? Tração AB vai ser quanto? Se 2 dá 100, 1 dá quanto? 50. 50 newtons. Ele quer mais alguma coisa? Não, ele só queria a tração no cabo AB. A alternativa que tem 50 é a letra C. Se o amigo quisesse a tração no cabo BC, era só trazer os 50 para cá, ficava 50 raiz de 3. Ok? Bom, essa aqui seria a forma de efetuar a resolução. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado desse assunto, porque ele é muito envolvente.